Você já se viu perdida, sem rumo, infeliz com a sua vida, com seu corpo, com seus hábitos, mas sem ânimo para mudar? Eu já. E algo que tem me ajudado é entender que a responsabilidade para mudar essa situação é exclusivamente minha. Assumir a responsabilidade por nossas ações é uma parte fundamental do crescimento e desenvolvimento pessoal. É reconhecer que estamos no controle da nossa vida e que temos o poder de fazer mudanças positivas. É importante entender que somos responsáveis pela nossa mudança, seja ela qual for. Isso significa assumir a responsabilidade por nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. Mudar os nossos hábitos é um processo que pode levar tempo, e na ânsia de querer mudar tudo, acabamos por não mudar nada. Um looping que parece eterno. Desde que eu comecei a minha jornada em busca da minha melhor versão, eu entendi que não se tratava apenas de um aspecto físico, mas de um todo. Isso só é possível quando a nossa mente está trabalhando ao nosso favor. Eu precisei olhar para mim, para minha realidade e, a partir disso, encontrar um caminho para seguir. Foi me conhecendo de verdade e definindo metas alcançáveis que eu não desanimei. É acompanhando o meu progresso e comemorando as pequenas vitórias que eu me mantenho motivada. Foi não me comparando com os outros que a minha própria jornada se torna mais leve. E entendi que a mudança de hábito não é um processo linear e você pode encontrar contratempos ao longo do caminho. Podemos escolher atalhos e ficarmos sempre fazendo retornos ou prestar atenção na estrada e seguir o caminho que, mesmo longo, nos leva finalmente ao lugar que desde o começo deveríamos almejar, o do verdadeiro autoconhecimento. Gente, acabamos de fazer um banana bread, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. O cheiro, na hora que eu tava assando, tava muito bom. Espero que o gosto também. Eu vou aproveitar esse momento aqui, do meu lanche da tarde, pra tomarmos um café da tarde juntas. E eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões minhas sobre esse assunto. Pra não ser um monólogo, gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários se isso que eu tô falando faz sentido. Porque é algo que eu venho buscando, né? Desde que eu comecei aqui o canal, e é algo que eu me interesso bastante, sobre como a gente lida com perder peso, com mudanças de hábitos. Muitas vezes eu acho que a gente não lida de uma forma saudável, sabe? Então eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu faço, porque eu acho que a gente só consegue mudar realmente nossos hábitos, a nossa rotina, a forma como a gente enxerga o mundo, se a gente para pra refletir sobre nós, né? Tem uma frase do David Goggins, que é um cara que eu gosto muito, e ele fala que a gente precisa sempre estar lendo o nosso livro interior. Porque a gente escreve uma página dele todos os dias, mas quase nunca a gente lê essa página que a gente escreveu. Desde que eu escutei essa frase, ela começou a fazer muito sentido pra mim, porque eu comecei a refletir sobre mim mesma, sobre como eu lido com as coisas, e comecei a ler o meu livro interior. E isso fez muita diferença na minha jornada, porque eu consigo enxergar aonde eu estou pisando na bola, não no sentido de fracassar, mas no sentido de não estar intencional naquilo que eu tô fazendo, naquilo que eu tô buscando pra minha vida. Mas antes, gente, eu preciso comer. Cara. Ficou muito bom. Gente, eu amo fazer isso, sabe? De molhar bolacha no leite. Coloquei aqui meu leite de amêndoas e cortei o pãozinho, né? O bolo no leite e joguei. Tá muito bom. Nossa. Agora, voltando ao assunto. Eu comecei a falar isso porque, principalmente agora em janeiro, a gente vê muito conteúdo no YouTube em relação ao emagrecimento, a mudança de hábitos. Quando a gente começa a assistir esses vídeos, a gente vê, na maioria das vezes, mulheres tentando mudar seus hábitos, tentando emagrecer. Uma coisa que eu comecei a perceber de padrão é que são mulheres, na maioria das vezes, frustradas com a situação que elas se encontram, com a situação do corpo, com a situação da sua rotina. Só que na maioria das vezes, o que eu vejo e que eu fico triste é ver pessoas buscando soluções rápidas. Porque a gente sabe, e isso aqui não é uma crítica à pessoa que decide compartilhar a rotina ou querer mudar seus hábitos, mas eu fico triste por elas mesmas, sabe? Porque eu vejo que é um caminho que a gente sempre escolhe primeiro, que é o de soluções rápidas, que fazem com que a gente se frustre no final e desista de fazer essas mudanças que são realmente necessárias para nossa vida. E essa frustração vem da gente buscar, como eu falei, resultados rápidos, soluções rápidas, e eu entendo essa questão de querer um resultado rápido, porque a gente não quer mais ficar olhando aquilo ali que a gente tá vendo no espelho. Só que essa busca por um resultado rápido, muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, traz consequências
muito grandes. Porque a gente começa a ficar frustrada, a gente começa a se sentir pessoas que não chegam até o fim, pessoas que não são capazes de concluir algo, e aí a gente fica num loop eterno de emagrece, engorda, começa uma mudança, não termina essa mudança. E eu fico bem triste porque eu me vejo nessa situação. Eu nunca fui uma pessoa que buscava fazer várias dietas a vida inteira, nunca fui essa pessoa, porque eu demorei muito pra me enxergar da forma como me enxergava, né? Então não é uma coisa que teve sempre na minha vida. Pra falar a verdade, a primeira vez que eu fiz dieta foi em 2012, com 18 anos, quando foi a primeira vez que eu me enxerguei naquele tamanho, daquela forma. Eu me vi assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi a primeira vez que eu emagreci. Eu emagreci da primeira vez 20 quilos, levei 6 meses pra perder esses 20 quilos, mas eu lembro que eu não tinha essa sensação de desespero e nem de resultados rápidos. Só que mesmo assim, não tendo emagrecido de um dia pro outro, eu voltei a engordar. E eu percebo que o principal e que tá sendo diferente dessa vez e que tem feito com que eu não foque apenas em emagrecer, foi mudar minha mente. Foi entender que é um processo longo, não só que é um processo longo, mas olhar pra mim e me perguntar, eu tô fazendo isso pra emagrecer só por questão de estética e eu quero um resultado rápido? Ou eu vou entender que esse é um processo que vai ser pro resto da minha vida? Pra quem não sabe, em 2021 eu fui diagnosticada com esclerose múltipla e perdi os movimentos. Eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos, só que não foi uma mudança só pra emagrecer, eu tinha o foco de emagrecer, foi uma mudança que eu, ao longo do caminho, ao longo desse caminho eu fui entendendo que seria pro resto da vida. E sendo pro resto da vida, não poderia ser algo que eu me sentisse pressionada, frustrada, não tivesse prazer em fazer. E não entenda isso como a gente buscar só prazer. Na vida a gente não tem só prazer. Mas eu entendi que eu precisava ter uma caminhada leve. E eu não poderia ter uma caminhada leve se eu me sentisse o tempo todo pressionada a mostrar resultados, ter um ponto específico de só emagrecer. Porque eu falei assim, tá, eu posso emagrecer. E daí? E depois? O que eu vou fazer com esse emagrecimento? Se eu não mudar minha cabeça, se eu não mudar a forma como eu enxergo o alimento, eu vou voltar para os mesmos hábitos de antes. Se tem um ponto final naquilo que eu tô fazendo, se essa mudança de hábito tem um ponto final, o que eu vou fazer depois desse ponto final? Eu vou voltar a viver da forma como eu vivia? E eu vou ficar sempre nesse looping de começar uma dieta, chegar num resultado, voltar pra trás, voltar pros antigos hábitos, perder todo o resultado que eu já tinha conquistado e sempre ficar nesse loop eterno de não estar feliz, não estar satisfeita com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha vida, com os meus hábitos? Não. Eu não quero viver assim. Eu quero viver bem, ter qualidade de vida pra sempre. Isso não significa que eu não vou comer as coisas que eu comia, que eu não vou falhar, que eu não vou errar. Significa que eu estou pronta pra passar por esses processos, sabendo que não vai ser rápido. Sabendo que não tem um ponto final, sabendo que é pro resto da minha vida. Você não tem que se comparar com a pessoa, com o fulano de tal, você tem que se comparar com você mesmo, com quem você foi ontem. E é isso que eu busco aqui. Eu busco me comparar comigo mesma, não com outra pessoa. Outras pessoas podem me inspirar, mas eu não uso elas como comparação com a minha realidade. Isso muda a forma como a gente enxerga as coisas, porque mudar é totalmente diferente de você obter um resultado a curto prazo. É a longo prazo. E mudança mesmo, você muda seu comportamento e você não volta atrás. Não significa que você não vai errar, não significa que você não vai falhar, porque nesse processo a gente vai falhar muito, a gente vai errar muito, só que a gente não vai voltar pra trás, retroceder, a gente só vai caminhar pra frente, aprendendo ao longo do caminho com os erros que a gente vai cometendo. Porque se você perceber, a gente começa a colocar uma pressão absurda em nós mesmas, a atingir um resultado rápido. Outras pessoas que veem em você a chance de obter esse resultado rápido também colocam pressão, e aí vem os primeiros tropeços, as primeiras resistências, e quando a gente vê, a gente se afundou e desistiu. E a gente volta pro loop eterno de voltar para os mesmos hábitos, para as mesmas atitudes que não dão resultados. A longo prazo, elas não dão resultados. Então, isso que eu tô falando aqui é porque eu fico refletindo muito, sabe? E sobre como eu quero viver a minha vida. Porque eu não quero viver uma vida frustrada e nem uma vida que eu fico sempre o tempo todo voltando pro mesmo lugar. Então, tomem cuidado com a forma como vocês lidam com o processo de vocês. Entenda que é um processo, entenda que pode demorar. Entenda que o emagrecimento é consequência das suas atitudes, mas ele é um todo. Você não pode querer mudar só uma parte da sua vida. Quando a gente fala de mudança de hábito, não pode ser só uma coisa específica. Tem que envolver o todo. Você tem que mudar toda a sua cabeça, toda a sua mente, porque senão não vai ser você buscando a sua melhor versão. Quando a gente busca a nossa melhor versão, ela envolve o todo. É isso, gente. É o que eu vejo e eu compartilho aqui com vocês. Não sei se faz sentido vocês comentem aí o que vocês pensam sobre, mas eu fico bem reflexiva vendo essas coisas. E esse foi o vídeo de hoje, um vídeo que eu decidi compartilhar uma receita com vocês, junto com alguns pensamentos, alguns insights que eu tenho sobre esse processo. E assim vocês vão conhecendo mais a minha cabeça, como ela funciona, como eu penso a vida, o processo de mudança de hábito, de buscar a minha melhor versão. E a gente vai evoluindo juntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Essa receita, se vocês gostaram, ela vai estar aqui embaixo, toda explicadinha pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu amo isso.